no capítulo 12, dos versos 18 até o versículo 19. Esse texto, irmãos, nessa noite nós vamos compreender os privilégios daquelas pessoas que se aproximam de Deus por meio de Jesus. As bênçãos que nós recebemos, não é? De estar diante de Deus mediante Jesus, o seu Filho amado. Como Ele é precioso, o que Ele fez para nos aproximar de Deus, quais são esses privilégios que nós temos para nos aproximarmos de Deus. Então eu quero ler com vocês esse texto um pouco longo, que diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo é horrível o espetáculo que Moisés disse: eu me sinto aterrado e tremo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tenham cuidado, não recusem ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um Rei inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. Te pedimos que ela venha ao nosso encontro nessa noite, para salvar as nossas almas, para consolar os nossos corações, para colocar os nossos pés nos teus caminhos, ó Deus. Senhor, nos ensine a adorá-lo como o Senhor deve ser adorado, com reverência e santo temor. E aqueles que aqui não estão, Senhor, não estão adorando ao Senhor, que sejam tocados pelo Espírito Santo, para que possam te adorar em espírito e em verdade. No nome de Jesus, nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, há uma distância tão grande entre Deus e nós. Há uma distância tão grande entre o Criador e nós, as suas criaturas, que para nos achegarmos a Deus nós precisamos de um mediador. Vamos imaginar que um de nós, por algum motivo, precisemos ter uma conversa com o governador da Bahia, mas por algum motivo nós tenhamos, será que se a gente chegasse lá e dissesse assim: não, eu sou dirigente do povo e eu quero conversar com o governador, será que a gente seria assim? Não vai, não é? Como presidente nós faríamos isso? Também não.
nós precisaríamos de alguém que de algum modo nos levasse a Ele, alguém que soubesse o tamanho da nossa necessidade, que ninguém menor do que Ele poderia resolver o nosso problema. Você está dizendo, não precisa conversa, eu já liguei para o prefeito, fulano que ele vai resolver, não é? Mas quando o problema é muito grande, nós precisamos ir a Ele. Mas nós não iríamos assim, sem que alguém fosse o mediador, alguém nos levasse a Ele. Da mesma forma, meus irmãos, há uma distância tão grande entre nós criaturas, nós criados por Deus, que nós não podemos ir a Deus sozinhos. Eu vou a Deus. Nós não podemos ir a Deus sozinhos. Existe uma falácia por aí, não é? Que os homens criaram, a religião que os homens criaram, que qualquer pessoa vai a Deus. Outros até dizem que qualquer caminho, qualquer religião leva a Deus. Mas a palavra de Deus não diz assim. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, ou seja, Ele é santo, a ponto dele ser comparado a um fogo que queima. Então só há um caminho para chegar a Deus, é pela mediação do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que veio a esse mundo para dar a sua vida por nós e abrir para nós um acesso a Deus Pai. Contudo, irmãos, nessa carta, nessa epístola que nós acabamos de ler, esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, ele trata exatamente de uma carta aos hebreus, um grupo de hebreus, de judeus, que creram em Jesus. E agora, porque eles creram em Jesus, eles foram, de certo modo, tratados como cidadãos de segunda classe. Eles foram meio que desprezados, eles perderam alguns direitos que eles tinham, eles perderam bens, eles passaram por várias tribulações por causa da sua fé em Jesus. Por exemplo, eu gostaria que você olhasse para isso um pouco a sua Bíblia, um pouco antes, que ele fala dessas tribulações que aquelas pessoas passaram pelo fato de crerem no Filho amado de Deus, Jesus. No capítulo 10 de Hebreus ainda, ele diz assim no versículo 32: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e imutável. Então ele está dizendo, meus irmãos, vocês percebem que nos dias passados, nos dias anteriores, vocês passaram por grandes lutas, eles passaram por grandes tribulações por causa de Jesus. E aí ele diz que alguns deles passaram por sofrimentos, expostos em espetáculo. Você já imaginou um espetáculo? Qual é o espetáculo hoje em Roma? O espetáculo vai ser todo mundo dentro de uma espécie de um estádio de futebol. Vamos soltar uns leões lá no meio do estádio, e os cristãos vão estar lá lutando com os leões. Você já imaginou que espetáculo? E as pessoas dando risada do leão, arrancando um pedaço da perna do leão e mordendo a cabeça e despedaçando. É um espetáculo. E agora essas pessoas que amavam a Jesus, que sofreram tudo isso por causa de Jesus, eles estavam se dizendo assim: olha, vocês estão fazendo nada, tudo que vocês fazem é quase nada. Vocês abandonaram o templo lá e a gente oferecia os sacrifícios. Pastor, vocês vão
pessoas simples. Olha, só tem gente pobre, simples lá na igreja de vocês. Vocês abandonaram a prática de guardar o sábado e agora vocês estão celebrando a Jesus. E aí, meus irmãos, eles começaram a dizer que aquelas pessoas perderam os privilégios da antiga aliança. Quais eram os privilégios da antiga aliança? Era aquele privilégio de ser um judeu, de ser a descendência de Abraão, de fazer parte do culto, do tabernáculo, do templo, uma série de outras coisas. Eles diziam: agora os sacrifícios que eram feitos dos animais, vocês abandonaram tudo por causa de Jesus. Aquele Jesus que foi morto, crucificado lá na cidade de Jerusalém, que importância ele tem? Meus irmãos, eu sei que para você que está aqui, todos nós temos uma alta consideração por Jesus, mas nem sempre foi assim. Aí, na história, muitos o retrataram de um modo horrível. E aí ele está mostrando nessa epístola, nessa carta aos Hebreus, mostrando a glória, a beleza, as virtudes, mostrando para aquele povo a grandeza de Jesus e mostrando que Ele é especial, porque Ele morreu por nós. Nós não usamos mais o sangue do Cordeiro para nos achegar a Deus, mas o sangue de Jesus nos leva a Deus. Ele é mais importante do que Moisés, Ele é mais importante do que Abraão, Ele é mais importante do que qualquer pessoa, Ele é mais importante do que os anjos. E esse é exatamente o argumento que eles diziam: quem é Jesus? Jesus, até os anjos são maiores do que Ele. E logo no primeiro capítulo, ele começa a falar dos anjos, mostrando que Jesus de fato é maior do que os anjos. E ele diz assim, veja como ele diz no capítulo 1, falando sobre isso. Ele diz no versículo 5: pois a qual dos anjos Deus diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele usa o seguinte argumento: qual foi dos anjos que Deus disse assim: você é meu filho? Nenhum. Então ele está dizendo: vocês querem comparar Jesus com os anjos? Você quer comparar Jesus com Moisés, com Arão? Você quer comparar Jesus com aqueles personagens famosos da história da humanidade? Você quer comparar Jesus com esses homens famosos do nosso tempo? Você quer comparar Jesus com dinheiro e coisas passageiras? Você quer comparar Jesus com os céus? Sabe o que esse texto diz? Logo no primeiro capítulo em Hebreus, ele diz que os céus, Deus vai enrolá-los como se enrola um manto. Serve um tapete. Quando o tapete está sujo, a gente pega, enrola para lavar lá fora. É assim que Deus fala sobre os céus. Veja, nesse primeiro capítulo de Hebreus, ele fala sobre os céus. Ele diz assim: no princípio, Senhor, no versículo 3, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, os céus e a terra vão perecer, vão acabar, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Irmãos, você tem alguma veste que você gosta, você não queria que ela envelhecesse, mas ela envelhece, não é? Todos nós temos uma roupa que a gente gosta assim. Aí envelhece, fura, a gente tem que desprezar. Ele diz: os céus e a terra envelhecem, todos eles vão ser enrolados como um manto velho, mas o Senhor permanece para sempre. E você está dizendo que Jesus, Ele é qualquer coisa. Você vai compará-lo com os prazeres deste mundo. Você vai comparar com as coisas que os nossos olhos veem. Você vai comparar com celebridades deste mundo, com prazeres passageiros desse mundo.
Ele é o primeiro e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a beleza, é a glória dos céus. Ele criou todas as coisas dos céus e na terra. Todas as coisas existem para a sua glória, para o seu louvor. E por isso, ele deve ser adorado, ele deve ser louvado, temido, ele deve ser buscado com todo o coração. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele está fazendo uma referência, meus irmãos. Ele está fazendo uma referência entre o tempo antigo dos judeus e o tempo da graça. E ele está dizendo, irmãos, o que aconteceu com vocês é que agora vocês não chegaram. Ele está fazendo uma comparação com aquelas pessoas que estavam na dúvida. Eu permaneço seguindo a Jesus, eu continuo, ou eu volto atrás? Aí ele disse, irmãos, vocês não chegaram, não foi ao fogo palpável, ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade. Quem estava aqui hoje de manhã sabe o que eu estou falando. Foi um momento, esse texto aqui, irmãos, é uma referência a Êxodo capítulo 19, que pela primeira vez o povo de Deus que foi tirado do Egito se encontrou com Deus no monte. E aí quando eles se encontraram no monte, Deus disse, olha, eu vou descer no monte, vocês não vão me ver. E aí, meus irmãos, quando Deus desce naquele monte, o monte Sinai, o que acontece naquele monte? O monte começa a fumaçar, o monte começa a tremer, o monte começa a pegar fogo, labaredas de fogo. E o texto ele diz que é tão terrível que Moisés disse, eu estou aterrado e tremo. Moisés estava com medo, desesperado, por causa da grandeza de se aproximar de Deus. Por isso que eu comecei dizendo que a gente não chega assim na presença de Deus como chega diante de qualquer homem. Iludido está, meus irmãos, quem pensa assim, eu chego à presença de Deus. Não, nós chegamos a Deus apenas mediante um mediador. Então ele disse, era tão grande o que estava acontecendo lá, que as pessoas suplicaram, veja no versículo 19, suplicaram que eles não lhes falassem mais. As pessoas ficaram lá embaixo do monte e suplicaram, por favor, peça a Deus para não falar, porque nós não suportamos esse tom da sua voz. A voz de Deus é poderosa, nós não podemos escutá-la. E aí, meus irmãos, o texto diz mais, se até um animal não podia chegar ao monte, se até um animal tocasse no monte, ele seria morto. Na hora, Deus fulminaria para dizer, ninguém pode se aproximar da minha presença. Então o texto está dizendo, e aí, diante disso tudo, meus irmãos, Moisés é aquela pessoa que naquele momento, ele sobe ao monte para se encontrar com Deus, representando o povo. Ele sobe, recebe de Deus palavras para instruir o seu povo como deviam andar como povo de Deus. Mas aí o autor nos diz, e aí, na verdade, esse é o meu primeiro ponto, que é um contraste entre a velha aliança e a nova aliança. Aí ele diz assim para nós, versículo 22, mas tendes chegado, veja o versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião. Ele está dizendo, meus irmãos, vocês não estão tentando chegar a Deus, ou vocês estão tentando chegar àquele monte antigo. Vocês que creram em Jesus, vocês que creram em sua palavra, vocês que foram transformados pelo poder do Evangelho, vocês que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês não estão lá
vocês chegaram. Vocês já chegaram. Não aquele monte, mas vocês chegaram ao Monte Sião. O que é o Monte Sião? O Monte Sião é a morada do próprio Deus dos céus. O que eu estou dizendo, irmãos, é que quando nós estamos num lugar como esse à noite, nós não estamos aqui apenas dentro de quatro paredes, nós não estamos aqui apenas um grupo de pessoas cantando. Não, é mais do que isso. Nós temos um encontro com o próprio Deus, na glória, o Deus que mora em Sião. Entendeu isso? Nós chegamos a Sião. Esses são os privilégios. São os privilégios daqueles que adoram a Jesus, que servem a Jesus. Por isso, irmãos, que eu lembro que tinha um povo, um hino antigo que dizia assim, que esse povo chamado crente é o povo mais feliz da terra. É verdade, irmãos. Esse texto aqui é dizendo, mostrando aqui esse versículo, um dos versículos mais importantes da Epístola aos Hebreus, porque em outros textos são os judeus tentando chegar a Deus mediante o cumprimento da lei, e aqui está dizendo, nós chegamos, nos encontramos com Deus. E ele vai mostrando, irmãos, esses privilégios que temos a chegar a Deus. E ele diz, nós chegamos ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém. Nós chegamos a Jerusalém, a Jerusalém celestial. O que é Jerusalém celestial, meus irmãos? É a cidade que no livro do Apocalipse, no capítulo 22, está falando que é a cidade onde nós estaremos com o Senhor. É um santuário celestial onde viveremos para sempre com o Senhor. Mas não chegamos lá ainda. Mas o autor está dizendo, nós já chegamos. O que acontece, irmãos, é que quando a igreja está reunida, espiritualmente nós estamos conectados ao mesmo tempo, irmãos, com Deus, com seus anjos, com todos aqueles que estão lá louvando ao Senhor. É um culto onde o céu e a terra se encontram ao mesmo tempo. E ele vai dizendo, nós nos encontramos com a Jerusalém celestial, nós chegamos a Jerusalém celestial. E ele diz, as incontáveis, por favor, queira acompanhar comigo, ele diz, há incontáveis hostes de anjos, incontáveis hostes de anjos. Em outras Bíblias está escrito assim, há milhares e milhares de anjos. O que isso quer dizer, irmãos? O que ele está dizendo é que enquanto nós louvávamos aqui a Deus nessa noite, nós estávamos nos juntando a milhares e milhares de anjos que no mesmo instante estavam nos céus, prostrados diante de Deus e dizendo a Jesus, tu és digno, Senhor. Percebe, irmãos, a importância do culto, de nos encontrarmos com nossos irmãos para louvar a Deus? Percebe a importância de estarmos juntos para adorar o Senhor? Nessa das vezes a gente diz assim, não, mas em casa eu faço isso também. Meus irmãos, aqui, irmãos, é para falar, irmãos, isso aqui tem uma importância, para falar do culto, desse ajuntamento do povo de Deus. Quando nos reunimos espiritualmente, nos encontrando com anjos, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. E eles continuam. A Assembleia, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos. Irmãos, essas incontáveis hostes de anjos é um termo que é usado, irmãos, para falar de quando milhares de pessoas se encontravam nos primeiros séculos para celebrar os Jogos Olímpicos. Então, hostes, milhares de pessoas se juntavam ali para fazer aqueles jogos.
Então o autor aos Hebreus usa o mesmo texto, o mesmo tempo para dizer: quando nós estamos adorando o Senhor, irmãos, um grupo pequeno, nós não estamos sozinhos. Nós estamos louvando a Deus juntamente com o exército dos céus. Eu quero dizer, irmãos, isso para falar de alegria, para falar que o culto ao Senhor deve ser um culto alegre. O nosso coração deve estar alegre quando nos reunimos para adorar a Deus, cheio de alegria mesmo, de celebração e festa. Não era assim? Mas nos jogos, nas competições, era um momento de celebração, e assim é na igreja do Senhor. Mas ele diz mais: nós nos achegamos à igreja dos primogênitos. O que é essa igreja dos primogênitos? A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O que é isso? A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Ou a igreja dos primogênitos inscritos, cujos nomes estão escritos nos céus. Ele está dizendo, irmãos, que agora nós fazemos parte de um novo povo. Deus criou uma igreja para si, uma assembleia. A palavra igreja quer dizer assembleia, não é? Essa palavra deu origem porque no primeiro século, lá em Roma, quando os senadores se juntavam para tomar decisões da cidade, eles deram o nome dessas reuniões de eclesia, chamados para se reunirem. E por conta desses ajuntamentos, também começou a chamar a igreja um grupo de pessoas que se reúnem. Então diz que nós fomos chamados, irmãos, para fazer parte da igreja dos primogênitos, ou seja, é um novo povo que pertencem a um novo pacto. São aqueles que participam da herança dos filhos de Deus. São aqueles que agora fazem parte do povo de Deus. E ele diz mais: nós chegamos a Deus. Perceba como ele diz no versículo 23: e a Deus, o juiz de todos. E a Deus, nós chegamos a Deus, o juiz de todos. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que agora nós tivemos acesso a esse Deus. E agora esse Deus, ele tem o direito de julgar. Ele é o juiz. Deus não é, irmãos, uma criança. Deus não é um velhinho, cabelo branco, como eu falei hoje de manhã. Deus é um juiz. E por que ele diz que Deus é o juiz de todos? Aqui nesse contexto, é para dizer que Deus é o juiz que vai julgar os inimigos do seu povo. A igreja do Senhor estava padecendo, a igreja do Senhor estava sofrendo, e agora Deus está dizendo: vocês, meu povo, vocês não estão distantes do juiz, agora vocês chegaram no tribunal do juiz, e você pode apresentar a sua queixa diante dele, que ele vai defender a causa de vocês. Deus, o juiz, porque Deus estabeleceu o seu trono para julgar. Irmãos, no Salmo, capítulo 9, a Bíblia fala com Deus como juiz que julga. Deus é um juiz justo que julgará a terra com justiça. E assim ele diz, capítulo 9, versículo 7, veja como o Senhor diz acerca dele como juiz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, um trono que ele levantou para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então o Senhor tem um trono. Meus irmãos, Deus é um juiz sério. Ele não é tirano, ele não é cruel, não é mau, mas ele julga o mundo com justiça, segundo o padrão da sua vontade. E ele julga os povos com retidão. O Senhor também é um alto refúgio para o oprimido, um refúgio nas horas da tribulação.
tribulação. Meus irmãos, vocês sabiam que muita gente que ama Jesus, que serve a Jesus, tem passado por provações, perseguições, por injustiças, alguns sofrem desprezo da família, mas o Senhor está dizendo: o Senhor, que é um juiz, Ele também é um alto refúgio para aquele que está oprimido, para aquele que está sofrendo. Nesse mundo nós passamos, irmãos, por muitas injustiças, muitas opressões, homens tiranos, políticos maus, corruptos. Irmãos, um dia Deus vai vingar o seu povo. Um dia Deus fará justiça. O Senhor é um alto refúgio para aqueles que confiam nele, para o oprimido. No versículo 12 diz assim, versículo 13: compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Meus irmãos, Deus é esse juiz de todos, que guarda aqueles que confiam nele. Tinham tirado os bens daqueles que serviam a Jesus, levaram-nos para espetáculo, desprezaram, mas ele diz: nós que estamos diante de Jesus, nós estamos diante de Deus, o juiz de todos. Um dia ele julgará a nossa causa. Mas ele diz também que nós chegamos, quando nós nos achegamos a Jesus, nós nos achegamos ainda no versículo 23, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que isso quer dizer, meus irmãos? Ele está dizendo: nós chegamos a uma assembleia, a um ajuntamento do povo de Deus, que já morreram em todos os séculos, e que agora, nos céus, estão adorando a Deus. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem foi o primeiro? Abel. Você lembra de Abel, que o irmão morreu? Porque Abel ofereceu um sacrifício a Deus e o seu irmão ficou com raiva, com inveja. Abel foi o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu por causa do nome do Senhor. Está lá Abel diante do Senhor, adorando a Deus. Quando nós estávamos adorando a Deus aqui, Abel estava adorando o céu no mesmo modo. Nos achegamos a Deus e aos Espíritos justos, glorificados. Mas nos achegamos também, meus irmãos, a Jesus, o mediador da nova aliança. Ele, o mediador, é aquele que pega em nossa mão e diz: eu vou levar você a Deus. Você não pode ir sozinho, mas eu morri por você. Eu derramei o meu sangue por você, para você ter acesso ao Pai. Então nós chegamos a Ele, e o seu sangue, ele diz, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao sangue de Abel. Diz que o sangue de Abel ainda hoje clama a Deus, dizendo: Senhor, até quando o Senhor não fará justiça? Ó Deus, tu és o juiz. Até quando, Senhor, o meu sangue não será vingado? O sangue de Abel clama a Deus, mas diz que o sangue de Jesus clama coisas maiores do que o sangue de Abel. Sabe por quê, irmãos? Porque o sangue de Jesus não está clamando por justiça para vingar os nossos pecados. O sangue de Jesus está clamando por perdão, para perdoar você, para lavar você dos seus pecados, das suas manchas, dos nossos erros, das nossas transgressões. O sangue de Jesus está vivo e quente no céu. Ele não está coagulado, ele está vivo no céu, suplicando a Deus por nós.
Ele está dizendo, é isso. Esse é o privilégio que nós temos, nós nos encontramos com Deus. Nós não estamos distante lá no monte, de forma que nós nem podemos chegar a Deus. Não, pelo contrário, nós já nos achegamos a Deus quando nós cremos em Jesus. E agora, irmãos, quando ele termina de dizer tudo isso, ele faz agora no versículo 25 uma recomendação. Ele traz instruções, e agora o que nós podemos fazer diante disso? São observações, são exortações para a nossa alma. E o que ele diz agora, já que Jesus fez tudo isso por nós, nos deu esse acesso a Deus. No 25 ele diz, agora vocês tenham cuidado. Tenham cuidado, não recusem a voz de Deus. Tenham cuidado, aquele que fala, não é assim? Não recusem aquele que fala. Quem fala? Quem está falando conosco? É Deus, é Jesus que está falando conosco, é o seu sangue que está falando conosco. O texto mais cedo diz que o seu sangue fala mais do que o sangue de Abel. E agora, como é que nós estamos escutando a voz de Deus, meus irmãos? Aquele povo lá do Egito, que saíram do Egito, eles se encontraram com Deus, e Deus lhes deu muitas leis. O que aconteceu? Aquele povo foi quebrando a lei de Deus, e eles foram morrendo no deserto. Eles não chegaram à terra prometida, porque eles não escutaram a voz de Deus. Eles faziam exatamente aquilo que estava no coração deles, coração vaidoso, incrédulo, um coração dominado por prazeres, por diversão, por tantas outras coisas, e eles não escutaram a Deus. Não. Muita gente está assim, irmão, sem escutar a voz de Deus. Quando eu ficar mais velho, eu escuto. Quando eu estar, em algum momento, eu conserto a minha vida, eu vou me ajustar, eu vou crer, eu vou servir ao Senhor. E o texto está dizendo, cuidado, tenham cuidado, meus irmãos. É porque aqueles cristãos, aqueles irmãos, muitos deles estavam se desviando, se afastando, por causa do sofrimento, da perseguição dos seus próprios amigos, parentes. E o autor aos Hebreus diz, traz essa exortação, irmãos, tenham cuidado, não recusem ao que falam, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir aquele que divinamente os advertia do céu, muito menos nós. Aquele que dos céus, aquele que, aí ele está dizendo, se pessoas morreram, se pessoas perderam a bênção de Deus, porque se recusaram a escutar aquele que os advertia da terra. Quem era que os advertia da terra? Moisés era o mediador da velha aliança. Aí ele diz, e agora, o que vai acontecer conosco? Se nós deixarmos de escutar as advertências, não de uma pessoa aqui da terra como Moisés, mas daquele que desceu dos céus. O que vai acontecer se a gente se recusar a ouvir a voz de Jesus? Se a gente se recusar a escutar a palavra de Jesus, o que acontecerá? E ele começa a dizer sobre a sua voz, sobre Jesus, aquele cuja voz então a terra, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora ele promete, ele fala sobre um texto da palavra de Deus, dizendo assim: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ele está dizendo, chegará um dia que a terra, não apenas a terra, naquele dia os montes abalarão, mas chegará um dia que não apenas os montes desse mundo, mas os montes e os céus serão abalados pela voz de Deus. E ele diz: o que acontecerá se nós nos recusarmos a
escutar a voz do Senhor, a obedecer ao Senhor, e adorá-lo, e nos alegrar nele, e a servir a Ele, e oferecer as nossas vidas ao Senhor como instrumento de gratidão. O que acontecerá se nós abandonarmos e nos desviarmos dele? Ele diz: muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos céus nos adverte. Então ele faz uma comparação do menor para o maior. Se aquelas pessoas não escaparam à advertência de um menor, que era Moisés, aí ele diz: agora imagine se a gente se recusar a escutar, a obedecer, a servir aquele que desceu dos céus. No capítulo 2 ainda de Hebreus, o livro de Hebreus, meus irmãos, é um livro cheio de advertências. Ele diz assim no capítulo 2, olha o que ele diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha o que ele está dizendo, irmãos, importa que nos apeguemos à palavra que nós escutamos, para que nós não nos desviemos. Aí no versículo 3 ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos a esta tão grande salvação? Que escape haverá? Como escaparemos se nós negligenciarmos a obedecer a Deus, a crer nele e a servir a Ele, aquele que fará tremer os céus e a terra? Por isso, irmãos, o texto termina dizendo assim, eu quero ler para vocês: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Que reino inabalável é esse? O reino de Deus. Não são os reinos desse mundo. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, ou mais, ele está dizendo, sejamos agradecidos a Deus, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olha, irmãos, reverência e santo temor, com alegria, sem negligência. Sem negligência. Assim como você é para o seu trabalho. Alguém que trabalha no seu trabalho, é funcionário. Esse período, há alguns anos atrás, grandes empresas vieram montar um escritório aqui na cidade. Será que os moradores de Gente Boa chegavam e diziam assim: sabe, irmã, hoje eu estou meio ressaqueado, não vou lá nada. Será que fazia assim, a gente fazendo assim? Tinha não. Eu vou lá, no dia que me der vontade, eu vou. Não era assim que eles trabalham. Mas, meus irmãos, se Deus fala conosco dos céus, como é que nós vamos adorar esse Deus? No dia que der certo? Ou eu adoro a Deus aqui, domingo estou ali tomando um pagodão? É assim? Não. Sirvamos a Deus com reverência, respeito, coração prostrado diante dele, com santo temor, porque o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Um dia desses, uma moça crente perguntou assim para mim: pastor, Deus ainda é um fogo consumidor? Eu fiquei espantado com a pergunta, irmãos. Deus ainda é um fogo consumidor? Porque está escrito no livro de Hebreus: Deus é um fogo consumidor. Esse texto, irmãos, é uma referência aos filhos de Arão, sumo sacerdote, que um dia eles foram fazer um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus, e eles tinham que obrigatoriamente usar um fogo
que era o fogo que Deus tinha acendido, tinha que ser apenas aquele fogo. Ele disse: não vou usar um outro fogo aqui, não tem necessariamente que ser esse fogo aqui, mas Deus tinha dito que tinha que ser aquele fogo. E eles, de modo assim, querem ser criativos, espertos, vamos fazer aqui do meu jeito. Quando eles chegaram para se aproximar de Deus, eles foram queimados em Deus, as roupas, eles foram esperados por Deus. Ficou só as roupas no chão. E o pai chegou assim, desesperado, disse: Moisés, é assim que Deus faz com meus filhos? Aí Moisés consultou a Deus, e Deus disse: diga a ele, Moisés, que eu vou mostrar a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim. Todos aqueles que se aproximarem de mim verão que eu sou santo. Então, meus irmãos, é baseado nisso que Deus é um fogo consumidor. Mas um dia esse fogo, irmãos, já consumiu o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Ele estava na cruz, foi em nosso lugar. Nós não podíamos ter acesso a Deus, mas Jesus sobe a cruz, e lá Ele recebe todo o castigo, o desfavor de Deus contra os nossos pecados. Ele sofre, Ele é humilhado, Ele é desprezado, Ele sofreu todas as agruras em nosso lugar, para que o fogo de Deus não mais queimasse em nós. Quando a Bíblia fala-nos que haverá um inferno de fogo inextinguível, e para aqueles que ainda não creram em Jesus, e é verdade, há um inferno e ele é real. Aqueles que não escutarem a Deus, mas quiserem viver na mentira, no engano, na idolatria, eles vão experimentar o fogo de Deus. Mas aqueles que correrem para o abrigo que é Jesus, aqueles que correrem para Jesus e para a sua graça, eles não vão experimentar mais o Deus que é fogo consumidor, mas o Deus Pai gracioso, cheio de graça, para perdoá-los e recebê-los e adotá-los como seus filhos amados. Então, meus irmãos, fica a advertência: sirvamos a Deus de um modo agradável. Como é que você tem servido a Deus? É de um modo agradável, ou reclamando, com desculpas? Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho um filme importante para assistir, um documentário, a minha série da Netflix. Eu trabalhei tanto hoje que eu não vou. Não, isso não é servir a Deus de modo agradável, cheio de prioridades. Servir a Deus de modo agradável é servir de um modo que Ele seja prioridade em nossas vidas, que Ele seja tudo para nós. E nós sintamos alegria nisso, em servi-lo e nos juntarmos com os anjos, nos juntar com os mártires do passado, com Pedro, com Paulo, com aqueles homens de Deus que morreram por causa do Evangelho em séculos passados e estão lá diante do Senhor adorando a Ele. Que a gente canta aqui na terra e eles cantam lá no céu, e nós nos juntamos para adorar a esse Senhor. De que modo que você está adorando o Senhor? Ou você não está adorando? Meus irmãos, que a gente possa adorar a Ele na beleza da sua santidade, servir ao Senhor. O Salmo 100 diz assim: servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, como os anjos estão festejando o nome do Senhor. E como é que nós estamos celebrando o Senhor? Não é? Sempre preocupados com as coisas lá fora, não nos conectamos com Ele, nós estamos sempre sobrecarregados de preocupações. Como estamos servindo ao Senhor? Não, sirvamos ao Senhor com alegria, nos
nos acheguemos a Ele para adorá-lo em espírito e em verdade. Assim, meus irmãos, eu quero encorajar você que é membro dessa igreja pequena, irmãos. Vocês fazem parte de uma família de Deus aqui nessa cidade. Estejam juntos, estejam fervorosos no Espírito. Não é assim que o apóstolo Paulo disse? Sejam fervorosos no Espírito servindo ao Senhor, sejam destemidos, estejam constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.